Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todos aqueles que estão chegando para mais uma segunda-feira de aula. Estamos prontos por aqui, os participantes entrando. Sejam bem-vindos, bem-vindos. André, Grazi, Eda, Tamires. Vou publicar aqui para vocês o nosso tema de hoje. Tá? O nosso tema de hoje é uma pergunta. Se você sabe interpretar os achados avaliativos, né? Os achados que você encontra durante o processo de avaliação do seu paciente, seja na anamnese ou seja também no exame clínico. Deixa eu fazer a fixação aqui desse comentário meu. Boa noite, André. Obrigado mais uma vez pela presença. O André não perde um encontro conosco, assim como a Eda, a Grazi também, que é participante do nosso curso de tratamento de ombro. Legal, pessoal. Por favor, convidem aí pelo menos três participantes para o encontro, três colegas de vocês aí no Instagram. Cliquem no aviãozinho e compartilhem o link da nossa live e também curta o nosso encontro, para que o Instagram possa dar um nível maior de relevância para esse momento de compartilhamento de informações, tá? Toda segunda-feira nós temos um encontro marcado aqui no meu Instagram, momento de estudar, de a gente criar e desenvolver as estratégias de avaliação e tratamento. Por muitas semanas, por 12 semanas, nós falamos sobre tratamento da hérnia de disco, tá? Em especial a hérnia de disco lombar. Mas na nossa aula de hoje eu vou abrir um pouco mais o leque, eu vou falar sobre um achado avaliativo importante no seu tratamento e eu vou procurar afunilar esse dado avaliativo com um dos cursos que eu ministro, que é o curso de mobilização articular da coluna vertebral, tá? Então é importante que a gente comece já a lapidar esses achados avaliativos para aqueles que decidirem a fazer a formação do MACV+, para que eles possam ter requisitos suficientes aqui durante as nossas aulas, de entender a nossa linguagem, de entender como funciona o nosso raciocínio, como funciona o nosso trabalho de estratégias de avaliação e tratamento. A Dani chegando aí, a Daiane também, Corpo e Forma Pilates, obrigado pela presença. Bastante participantes, bastante seguidores novos, né? Nessa última semana, a gente percebeu aí que nós tivemos pelo menos aí a entrada de 200 novos participantes e todos aqueles que estão aqui junto conosco, muito bem-vindos, tá? Alessandra, prazer mais uma vez, Alessandra. A Alessandra esteve conosco lá na cidade de Presidente Prudente, na aula presencial que a gente ministrou há 2 semanas. Giovanni, o G13R Chaves, legal, pessoal. Vamos dar mais aí apenas uns minutinhos para poder entrar, para a gente começar o nosso tema. A pergunta, né, se você sabe interpretar os achados avaliativos. E aqui eu vou talvez para os olhos de alguns seja algo muito óbvio, né? Só que essa obviedade talvez não se faz relevante na totalidade. Então a gente precisa partir de alguns princípios que são princípios básicos e que certamente vão poder te ajudar aí ao longo dos encontros que nós temos em todas as segundas-feiras. Tá? Nós vamos de forma evolutiva lapidando esses achados avaliativos. Hoje o tema será sobre o achado avaliativo do problema da disfunção articular. Se você sabe identificar esse problema, tá? E por que esse problema surge, e eu quero justificar para você fisiologicamente os motivos desse achado. É isso que eu quero que você compreenda, tá? Quais são os motivos do que fazem esses achados serem relevantes para o seu tratamento e como é que você pode identificá-los? Como é que você encontra um problema de característica disfuncional de uma articulação? É isso que a gente vai conversar hoje, tá?
Então vamos lá. Deixa eu compartilhar para vocês aqui uma outra tela, que é a tela onde eu quero colocar os elementos que compõem o sistema articular. Tá? Aqui nós temos alguns elementos, eu vou fazer as minhas menções em cima desses compostos. Só vou aqui desativar os comentários para que a gente tenha um foco maior na abordagem a ser desenvolvida. Pois bem, uma disfunção articular, uma restrição de mobilidade, ela é marcada pelo mau posicionamento dessa vértebra. Tá? Então a vértebra que está com restrição de movimento, ela é uma vértebra que está fora da sua zona de neutralidade. Ela está fora do seu ponto de equilíbrio. E essa alteração de posicionamento milimétrica sobre o sistema articular acaba impondo às estruturas que estão ao redor desse segmento vertebral um certo estresse, que é o estresse periarticular. As estruturas periarticulares, elas começam a sofrer pelo mau posicionamento da estrutura vertebral, tá? Então nós temos que entender que ao redor de um sistema articular vertebral, se você olhar ali para a imagem mais à esquerda, você tem a presença da cápsula articular, a cápsula revestindo as articulações igoapofisárias, tá? Então, a partir do momento que há um mau posicionamento da articulação, que a articulação não está funcionando bem, essa estrutura capsular ela pode entrar em tensão. Assim como também pode entrar em tensão os músculos monoarticulares, os pequenos músculos que estão associados aos compostos articulares das vértebras, tá? O interespinhoso, o intertransversário, o transverso espinhoso. Então esses músculos também podem sofrer com a disfunção da articulação. E também entra em estresse periarticular as estruturas ligamentares. Os ligamentos que estão ao redor do componente vertebral acabam sofrendo com a má posição da estrutura da vértebra. E aí talvez você poderia se perguntar, eu acredito que você, questionador da forma com que talvez vocês começassem a colocar em questão essa ideia. Poxa, mas o que faz uma vértebra estar fora do seu posicionamento? O que faz uma vértebra não ter uma boa função tridimensional? E essa pergunta ela é pertinente, e a resposta ela também é muito lógica. Primeiro você tem que entender que o elemento que irá perturbar o sistema músculo-esquelético, que é o sistema que compõe aí as estruturas vertebrais, o elemento que perturba esse sistema são os elementos que envolvem movimentação. Então, para que você possa ter uma má posição da estrutura vertebral, você tem que ter inicialmente o histórico de eventos que incluam movimentos. Então aí você pode incluir os movimentos repetitivos, os movimentos forçados, os movimentos bruscos. Você pode colocar os movimentos onde há um grande vetor de impactação por intermédio, talvez, de algum mecanismo traumático. Então, todos esses eventos que incluem movimento são eventos que podem perturbar o sistema músculo-esquelético e, de forma direta, prejudicar o mau posicionamento da estrutura vertebral, gerando tensionamento ou na cápsula, ou nos músculos monoarticulares, ou até mesmo também nos ligamentos. Esse composto todo, quando eu falo ou, né? Eu não preciso fazer esse termo de exclusão, mas na verdade esse composto todo, composto periarticular, entra em tensão. E aí você talvez também me perguntaria, professor, mas não houve evento que existe movimento? Não há movimento repetitivo, não há movimento brusco, não há um impacto de grande dissipação de energia, não houve um composto traumático. É possível ainda assim que essa vértebra esteja sofrendo com uma má posição? Sim, é possível. Porque existem tensões que podem advir de outros sistemas. Tá? Um sistema que interfere diretamente na posição da estrutura vertebral é o sistema postural. As posições
as posições viciosas estáticas de um indivíduo podem interferir diretamente no posicionamento dessa estrutura vertebral. E essas posições viciosas estáticas, elas são administradas, elas são governadas pelos desequilíbrios dos captores posturais. E aí a gente pode ter como uma influência considerável a capacidade de informação que os pés têm para o sistema nervoso central. Os olhos também interferem de forma significativa nisso. O aparelho da mastigação, o sistema mandugatório, ele entra como um elemento que pode perturbar o sistema tônico postural. O composto de controle vestibular também está relacionado com isso. As vias de controle vestibular estão conectadas com a possibilidade também de ajustar os posicionamentos do corpo. Então, esse é um sistema que perturbado poderia gerar também uma repercussão direta sobre o sistema vertebral. Se o indivíduo não tem elementos de perturbação sobre o sistema postural, aí você começa a pensar nos tensionamentos das fáscias, sobretudo as fáscias viscerais e as fáscias cranianas. Então, se um paciente chega para você, ele não tem histórico de movimentos repetitivos, movimentos forçados, traumáticos, bruscos, certamente você tem que investigar a causa dos maus posicionamentos ou a causa da dor conectada ao desequilíbrio de outros sistemas. E aí você poderia investigar a perturbação dos compostos que controlam a postura e também a tensão da fáscia visceral e da fáscia craniana, que poderiam ser elementos dominantes de desordem sobre essas estruturas. Agora, a questão é a seguinte: você sabe exatamente a maneira com que uma disfunção articular ela se manifesta? Qual é a característica clínica de um problema articular? O que o seu paciente vai te falar durante a anamnese? Ou o que você pode tentar extrair dele durante o exame clínico? Você tem a noção do que o seu paciente pode te trazer durante um processo avaliativo? Você sabe interpretar os achados avaliativos que ele traz até você? Então a nossa primeira proposta para essa nova fase de aulas, né, saindo um pouco agora do contexto mais afunilado da hérnia de disco, em especial a hérnia de disco lombar, que nós falamos disso por 12 semanas. Foram 12 encontros onde de forma exclusiva estudamos o problema da hérnia de disco. Agora, nesse momento, nós vamos afunilar para um contexto mais estratégico global, para que você possa pensar, raciocinar, desenvolver estratégias para avaliar o seu paciente e para, consequentemente, tratar. Esse é o corpo da nossa formação, da mobilização articular da coluna vertebral. Você sabe identificar? Você sabe quais são os problemas de uma articulação? Você sabe o que o seu paciente vai te trazer quando ele tiver com uma disfunção articular instalada? Então é isso que nós queremos apresentar aqui a vocês, é isso que eu quero trazer aqui para vocês e mostrar as justificativas de cada um desses sinais, tá? Então nós começaremos pela análise do movimento global. É importante que isso já no exame clínico, tá? A gente já pula uma certa etapa, porque durante a anamnese o seu paciente ele pode te trazer esse dado aqui, ó, tá? A dor localizada durante o movimento, a dor centrada, definida, pontuada, ela é característica de um problema articular, tá? Na anamnese o paciente pode te dizer isso. Só que quando você pula a etapa já da anamnese e cai no exame clínico, você tem que submeter o seu paciente a um teste de movimentação. E no teste de movimentação, quando você pede para que ele faça as amplitudes de movimentos que aquela articulação vertebral é capaz de fazer, joga em extensão, flexão, látero direita, esquerda, rotação direita, esquerda. Quando o paciente te indicar que ele tem uma dor pontual, uma dor onde ele demonstra com precisão a área de desconforto, você sabe que é muito provável que ele tenha uma articulação em desordem. E ele precisa, provavelmente, de condutas articulares nesse sistema. Característica clínica do problema articular é a dor centrada e precisa sobre a articulação demonstrada. Tá? Ele mostra exatamente o ponto. É aquele paciente que você pede para fazer o giro da cervical e ele fala, olha, me dói aqui.
ou ele faz a extensão da cervical, ele aponta, olha, me dói exatamente aqui. Isso é característica típico de um problema articular. E você sabe por quê? Porque as articulações vertebrais, elas são pertinentes a um espaço muito pequeno. Então, quando você desenvolve movimento, quando você gera o movimento ativo, onde as vértebras vão partir para uma ação de rolamento, deslizamento, caso exista uma alteração de função desse sistema articular, fatalmente isso vai gerar um estresse periarticular ainda mais considerável naquele sistema que foi demonstrado, que é o sistema de cápsula, de ligamentos e de músculos. Então há uma sobrecarga mecânica. Então a dor de característica articular, ela é de característica centrada e precisa, porque as articulações elas perfazem um espaço pequeno, um espaço determinado, um espaço muito bem localizado. Essa é a justificativa do porquê que isso incomoda o seu paciente durante o teste de movimento, tá? Justamente porque há um estresse dos tecidos periarticulares em uma articulação que supostamente está em restrição, está em disfunção. Característica, então, número 1, um parâmetro de dor durante a movimentação. Uma dor de característica centrada e precisa sobre a articulação demonstrada. Por quê? Porque as articulações perfazem um espaço muito pequeno e aí o paciente consegue demonstrar, caso exista uma desordem, a área onde existe essa alteração. Tá? Diferente de outras sensações, que nós falaremos nas nossas próximas aulas. A sensação de repuxe, que é definida também por um trajeto anatômico, ela está muito mais associada às tensões da miofáscia. Então, a característica de um problema miofacial, o paciente demonstra de forma não localizada. É algo mais espalhado. A sensação de formigamento, dormência, ardência, queimação, facada, agulhada, tiro, choque, pontada, pesa 200, 300 quilos, já é uma perturbação pertinente a um outro sistema, que é o sistema neural. Então, é importante que você fique atento a isso. A característica do problema de disco, que nós já comentamos muito sobre esse tipo de alteração, a dor abrupta no início do movimento. Dor abrupta no início do movimento, ou então, quando o paciente não tiver em quadro de dor aguda, a característica de problema discal se associa muito provavelmente durante o gesto de flexão na metade da amplitude. Ou se não é durante a ida, é durante a volta da flexão, quando ele faz o gesto de extensão. Tá? É muito comum que ele faça a escalada também do membro superior sobre o membro inferior. Então ele faz a escalada sobre as coxas, que é uma característica típica também do problema discal. Falamos bastante disso também nos nossos outros encontros e vamos lapidar isso nas nossas próximas aulas. Mas que fique claro que o problema articular, inicialmente pelo teste de movimentação, ou então durante a anamnese, se o paciente te conta, olha, me dói exatamente aqui, ó, quando eu faço esse movimento, incomoda aqui, você já sabe exatamente o que você talvez vai desenvolver de trabalho nesse seu paciente, porque você sabe que é uma articulação que está sofrendo. Então você precisa saber exatamente o que você está encontrando, você sabe interpretar isso. Quando o paciente chegar com essa característica, você vai ter a noção exata de que é uma articulação que está em sofrimento e ela precisa de uma ação sobre ela. Então esse é um ponto importante, tá? Um outro ponto também relevante, vou mostrar aqui para vocês, é exatamente isso daqui, ó. A característica de dor à palpação do processo espinhoso. É muito comum que a estrutura vertebral em disfunção, a estrutura vertebral que está com uma limitação de movimento, tenha dor à palpação do processo espinhoso. Então você pode utilizar essa palpação aqui para poder explorar as vértebras da lombar e do tórax. Tá? Na região cervical existe uma variável, o paciente fica deitado de decúbito dorsal e você faz a exploração com a polpa dos dedos nos processos espinhosos. Mas o fato é que uma estrutura vertebral que está fora da sua zona de neutralidade, que tem o estresse periarticular instalado, ela pode ter dor à palpação do processo espinhoso. E é isso que eu quero justificar para você o porquê. Por que dói o processo espinhoso? Qual é o problema que gera uma irritação sobre esse sistema?
Então você tem que entender exatamente isso. Ó. A partir do momento que há uma alteração funcional sobre a estrutura, todos os compostos que estão associados a... Todos os compostos nervosos que estão associados à saída desse nível vertebral, eles podem ter um excesso de informações que percorrem sobre eles. Que a partir do momento que essa vértebra entra em má posição, é gerado um desequilíbrio sistêmico de informações das vias que chegam até o sistema nervoso central e das vias que trazem estímulos de retorno. E isso irá contribuir para a manutenção de uma instalação de um excesso de estímulos chamados de arco reflexo patológico, que faz com que todos os elementos da estrutura metamérica fiquem sensíveis, tá? E você tem que compreender que na distribuição, na formação de nervo espinhal, entre divisão de raiz anterior e posterior, que também já falamos disso em outros encontros, quando você tem a união, você vai poder ver claramente isso daí, ó. Percebam na demarcação que eu fiz pelo subscrito ali azul, tá? Você vê divisão da raiz anterior e divisão da raiz posterior, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, tá? Raiz anterior, componentes motores, né? E a raiz posterior, componentes sensitivos, se unem para formar um nervo espinhal. Exatamente no momento em que esse nervo espinhal ele se conecta para ser formado, ali na área do forame de conjugação, tem uma inervação que ela se distribui para o mesmo componente metamérico. Ela recorre para o componente vertebral, que é o nervo sinus vertebral de Luxca, ou a inervação do nervo meníngeo recorrente. E o nervo meníngeo recorrente, ou nervo sinus vertebral de Luxca, ele faz a inervação do periósteo. Olha que interessante isso, tá? Do periósteo, do ligamento comum vertebral posterior, da dura mater e também da parte mais externa do disco intervertebral. Então, se há um mau posicionamento vertebral e há uma excitação de estímulos sobre as vias nervosas que saem dessa estrutura, fatalmente os estímulos também serão intensificados pelo nervo sinus vertebral de Luxca. E aí isso deixará o periósteo sensível. É por isso que você toca o processo espinhoso, ele está doloroso. Então a característica clínica também de uma alteração, de uma disfunção articular é a dor à palpação do processo espinhoso pela irritação, pela perturbação do nervo sinus vertebral de Luxca, tá? Que é o nervo meníngeo recorrente. Então essa é uma dica importantíssima. Se está mal posicionado, se tem uma restrição instalada, existe uma excitação das vias nervosas, isso faz com que o nervo meníngeo recorrente distribua estímulos excessivos para aquelas áreas onde ele recorre à inervação, tá? Então, dor ao movimento é importante. Dor à palpação também tem a sua relevância. E aí, você tem que notar exatamente a exploração que é feita. Então, nós podemos identificar as áreas dos processos espinhosos. Isso no caso do segmento lombar e torácico, porque aí a palpação será exatamente a mesma, tá? Então, ao identificar o processo espinhoso, você faz uma palpação com sobreposição dos dedos, buscando exatamente essa área de referência. Isso é ponto determinante para você tratar uma estrutura vertebral. No nosso curso de mobilização articular da coluna vertebral, esses requisitos são dados assim de forma enfática, tá? E repetitiva. Para você trabalhar uma articulação, você tem que encontrar ou parâmetro referencial de dor ao movimento, característica de dor centrada e precisa sobre a vértebra demonstrada, ou então também o parâmetro de dor à palpação, porque aí você tem um elemento que justifica o seu trabalho de abordagem sobre aquela vértebra, porque você sabe que uma articulação mal posicionada, ela pode ter uma facilitação dos nervos que saem ali pela região entre a distribuição metamérica deste nível, tá? E outra característica, uma terceira característica, é a restrição de movimento. A restrição de mobilidade, ela marca um outro achado avaliativo que te direciona para o trabalho. E para você fazer um trabalho de avaliação, você não precisa
de muitas condições que são específicas. Você não precisa dominar testes que são testes definidos para caracterizar determinados tipos de disfunções isoladas, tá? Não, nós não estamos pedindo isso. Você pode, com o contato do seu pisiforme, apreciar a capacidade de mobilidade dessa vértebra. Quando você coloca o pisiforme sobre a região de um espinhoso, e sobretudo, se você estiver trabalhando na lombar e no tórax, se você respeitar a linha articular anatômica dessas estruturas, que é uma linha que distribui um vetor de movimentação sem que haja impactação entre as vértebras no sentido vertical, se você empurrar essas vértebras no sentido vertical para avaliar elas, você consegue definir com 3 movimentos em uma vértebra, 3 movimentos na vértebra de baixo, 3 movimentos na vértebra de cima, qual é o composto que está com maior restrição. E é bem provável que o composto que esteja com a restrição seja aquele onde você encontrou talvez a dor à palpação, tá? Provável, não é que isso é uma certeza, não é que isso também fecha um diagnóstico, uma vez que a gente sabe também que as vértebras em hipersolicitação também podem estar sensíveis ao toque. Elas são sensíveis ao toque porque existe uma sobrecarga de força exatamente sobre essa estrutura que acaba gerando uma hiperexcitação do composto neuronal que está associado ao metâmero. Só que aí a diferença dela para uma vértebra que precisa ser trabalhada é que quando você faz o teste de movimento sobre ela, ela não tem restrição. Você não percebe uma mobilidade limitada. Tá? Então, certamente, essa vértebra ela não deveria ser trabalhada para ganho de função. Você poderia até tentar trabalhar ela para dessensibilizar o sistema, trabalhando com o grau 1 e 2 de mobilidade articular. Tá? Bruno, o que você está falando sobre isso? Eu não consigo entender o que é grau 1, o que é grau 2. Então você fica comigo aí que a gente vai explicar isso tudo durante todas as nossas próximas aulas. E essa é a base do nosso curso. Mobilização articular da coluna vertebral, com ênfase em estratégias de avaliação e tratamento. E com ênfase em fazer você buscar integrações da coluna vertebral com os trabalhos das estruturas da periferia, tá? Dos membros superiores e dos membros inferiores. Então, dica que eu te dou aqui agora. Para identificar um problema articular, primeiro, dor centrada e precisa na articulação demonstrada durante o teste de mobilidade, durante o teste de movimento do seu paciente. Depois, dor à palpação. Isso você pode fazer uma exploração com a polpa dos dedos e mostrei para você por que isso gera uma sensibilidade dolorosa, tá? E terceiro, a mobilidade. A mobilidade, ela certamente estará restrita, por quê? Porque aqueles elementos capsulares que foram mostrados para vocês, os elementos dos tecidos periarticulares, estão limitados. E aí isso faz com que a articulação em disfunção, ela tenha 2 compostos que são relevantes para você interpretar, que é a condição de dor e a condição da restrição de mobilidade. Toda articulação em disfunção, toda articulação que está fora da sua zona de neutralidade, fora do seu ponto de equilíbrio, ela dói e ela tem restrição de movimento, tá? E aí você precisa trabalhar diretamente com condutas sobre esse sistema. E eu sou muito adepto dos trabalhos das mobilizações articulares, porque as mobilizações articulares elas vão aos poucos também rompendo, elas irão aos poucos romper esse estresse periarticular que há sobre esse sistema vertebral, tá? Não precisamos nos preocupar com processos de patologias, não precisa ficar agora, pode fazer no indivíduo A, B, C, D, você precisa respeitar durante o tratamento, que é isso que eu falo no meu curso, a não intensificação da dor, tá? Qualquer tipo de processo. É claro que você tem as bandeiras vermelhas a serem levantadas, nós temos também alguns processos que são contraindicados, e isso é mencionado claramente nas nossas aulas, só que o pior é você elevar a sensação dolorosa. Se você estiver trabalhando para melhorar esse sistema e a dor está piorando, a contraindicação principal é essa. Tá? Você não deve piorar a dor do seu paciente,
durante os trabalhos de movimentos. Então, a minha ideia era trazer para vocês essas informações, tá? Deixa eu só compartilhar aqui. Aqui, pronto, voltamos. As nossas aulas elas estão sendo bem objetivas, tá? Objetivas e cheia de orientações específicas para a sua prática clínica. Abri de novo os comentários, fiquem à vontade aí para fazer questionamentos, tá? O André dizendo aí que foi ótimo. A dica que eu te dou, característica da disfunção articular, dor centrada e precisa sobre a articulação demonstrada. Outro ponto importante, a dor à palpação do elemento vertebral, processo espinhoso. E por fim, a restrição de mobilidade. A restrição de mobilidade, você colocar a sua mão sobre o processo espinhoso com contato pisiforme, bordo ulnar, e aí você investe em movimentos oscilatórios por 3 gestos, no sentido de deslizamento vertical, aprecie a capacidade de movimento. 1, 2, 3 nessa vértebra, na vértebra de baixo. 1, 2, 3. Depois na outra vértebra. 1, 2, 3. Onde você perceber que há restrição, a restrição é o ponto de trabalho. Tá? Legal, Tamires. Obrigado pela presença. Fique conosco, tá? Todas as segundas-feiras nós temos um encontro marcado. Se você estiver também no nosso grupo do Instagram, grupo do WhatsApp, fique por lá, tá? Porque você receberá as atualizações dos podcasts. Toda semana tem um podcast, artigos que estão sendo entregues. Para aqueles que não fazem parte do grupo do WhatsApp e querem receber esse material também na íntegra, esses materiais na íntegra, acesse o link na bio, tá? E corra lá para o grupo do WhatsApp. É só você se inscrever e cadastrar, que aí você será direcionado para o grupo. Fiquem tranquilos, o grupo a gente não faz perturbações, tá? Lá no grupo o envio de material uma vez a cada 2 dias. O material nosso está sendo disponibilizado no site, então vai ficar o link lá, você já corre direto para o site. Então vai ficar muito bacana, tá? Ela particularmente nunca gostou de estudar coluna e é o que mais aparece exatamente, 80%. 80% dos problemas que chegam no seu consultório estão associados a esse tipo de procura, tá? É o carro-chefe aí de qualquer tipo de trabalho de terapeuta manual. As abordagens que a gente desenvolve no nosso consultório há 15 anos, ela tem um foco exclusivamente para esse trabalho de melhora da função da coluna. Heloíse, obrigado, tá? Sempre presente por aí. Bruno, eu faço o teste dos polegares, onde eu vejo a restrição e imobilizo. Uma outra ferramenta também, André. Uma outra ferramenta, um outro parâmetro avaliativo que te dá direcionamento para entender onde está a restrição. Tudo certo, André? Tudo certo, tá? O que você conseguir reunir de requisitos, né? O teste dos polegares opostos, o que você conseguir reunir de requisitos para poder identificar essa limitação, se conectou ao parâmetro de referência. Pronto, encontrou que ali está a resistência, trabalha aquele ponto. Tem dor à palpação? Será que tem dor ao movimento? Nem sempre o ponto da dor à palpação irá coincidir com o ponto de dor ao movimento. Isso há de se ficar claro também, tá? A dor à movimentação, ela pode caracterizar um parâmetro um pouco mais direcionado para uma hiperfunção. É possível que essa vértebra também esteja dolorida ao toque, tá? Mas talvez você tenha que encontrar estruturas vertebrais ao redor para serem trabalhadas. Quem está no nosso curso lá sabe muito bem disso. Aqueles que não estiverem, se preparem aí para estudar ao longo dessas próximas semanas, que a gente tem estudos aí bem direcionados. Tamires, seguinte, nós temos atualmente 2 cursos em processo de venda, tá? O primeiro é o curso de Simplificando o Tratamento da Hérnia de Disco. Simplificando o Tratamento da Hérnia de Disco é o nosso curso de entrada.
ele traz requisitos sobre tudo isso que eu falo, e é um curso direcionado para o tratamento da hérnia de disco lombar e cervical. É o nosso curso de entrada, justamente por isso ele tem um valor um pouco mais acessível, né? E o acesso é por 1 ano, acesso imediato, tá? A partir do momento da compra, acesso por 1 ano a todo o material. Você também pode receber todas as lives pertinentes ao tratamento de coluna que foi ministrado. E nós temos um outro produto, que é o MACV+, que será lançado agora, nós já vamos para a 4ª turma do online, tá? O MACV+, ele tem ênfase nas estratégias de avaliação e tratamento, e ele, apesar de ser da coluna vertebral, ele dá direcionamentos para tratamento das extremidades, tá? Então, no membro superior e membro inferior, e existe um acompanhamento por 1 ano também, só que agora com mentorias 1 vez por mês, tá? Um acompanhamento de 1 ano com mentoria 1 vez por mês, tá? E todos aqueles que fazem parte do MACV, que estiverem com cadastro ativo, poderão participar também dessa mentoria, sempre na primeira quarta-feira do mês, a partir de setembro, tá? Começa a partir de setembro. Nós iremos lançar o nosso curso em agosto, o MACV+, e a partir de setembro, até aqueles que são participantes do MACV, que estiverem com produto ativo, se tiver com produto ativo, vão poder participar da mentoria, tá? Pessoal que está no grupo aí do MACV 1, 2, 3, tá? Eles sabem quem são. As turmas 1, 2, 3, quem estiver com tempo ativo, com 1 ano ainda de prazo, vai receber. Aqueles que não tiverem ativo podem renovar o cadastro, que aí a gente tem um valor também, a gente vai apresentar um valor promocional para aqueles que querem renovar o cadastro. Não cobrando a mesma taxa, tá? Essa é uma das vantagens que você tem de estudar comigo também. Pessoal, muito obrigado pela presença. Qualquer dúvida, link na bio para acessar todas as informações lá no grupo ou também do Simplificando o Tratamento da Hérnia de Disco. E o curso não vale a pena, vale a galinha inteira. Obrigado, Dani. A Dani é participante do MACV. A Dani é participante do MACV 3, tá? E nós vamos para o MACV 4, MACV mais 4. Beleza? Pessoal, tirem um print, marquem o @Dr. Bruno Hernandes, tá? Podem tirar um print aí agora, ó. Marquem o @Dr. Bruno Hernandes. Marquem aí, ó. Tire um print fazendo um favor. @Dr. Bruno Hernandes. Eu vou repostar, tá? Marque que eu reposto. Seu paciente vai ver que você está se aprimorando. O pessoal que te acompanha vai ver que você tá buscando novas informações. Agradeço. Semana que vem tem mais. Falaremos sobre os achados avaliativos que serão encontrados na coluna. E aí nós daremos direcionamentos com outros achados, tá? Falamos hoje sobre as mobilizações articulares, dor centrada e precisa, sobre a articulação demonstrada, dor à palpação, restrição de mobilidade. Um grande abraço a todos. Encontro vocês na próxima segunda. Obrigado, Alícia. Obrigado. Alícia, participante do MACV completo aí, fez todos os cursos. Melhor professor. Obrigado. Ó, posta lá, tá bom? Posta lá pra gente. @Dr. Bruno Hernandes. Nos encontramos aí ao longo da semana. Acompanhe o nosso conteúdo sempre, pessoal. Até mais.